Pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Dr. Marco Miguel de Oliveira, da Universidade do Estado de Minas Gerais, da Unidade Acadêmica de Ituiutaba. Sou docente no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e no curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, da UENG. E estarei ministrando para vocês a palestra intitulada Democratizando a Parasitologia por meio das práticas extensionistas. Essa palestra ela objetiva principalmente divulgar aquilo que a gente tem feito aqui dentro da UENG, mas também possibilitar um espaço de troca de experiências no que tange às práticas extensionistas. Ela está dividida em alguns aspectos. Primeiramente, a gente vai contemplar as definições, a definição de extensão universitária, depois a gente vai falar dos princípios da extensão universitária, posteriormente da curricularização da extensão universitária e das práticas extensionistas aplicadas à parasitologia. Então, o que seria a extensão universitária? Vocês estão vendo aí na imagem que a gente tem a escola pública de um lado, aí a universidade do outro lado, e um grande vazio aí entre a universidade e a escola pública. E a extensão universitária nada mais objetiva do que a construção de pontes entre a universidade e os mais diversos segmentos da sociedade. Pode ser a escola pública ou outros segmentos. Então, seria essa construção de pontes, principalmente no sentido de garantir com que a universidade possa conhecer, possa levantar os principais questionamentos, os principais anseios, os principais problemas, e com base nisso, levá-los para dentro da universidade, com base nesse levantamento, agregar conceitos, agregar conhecimento, ou seja, elaborar melhor esses problemas, essas questões, esses anseios, e posteriormente retornar à sociedade com as resoluções, com as proposições, de forma a garantir a transformação dessa sociedade. Notem, inclusive, que esse movimento ele não pode ser unidirecional. A universidade vai até a comunidade, vai até a sociedade, coleta essas informações, anseios, problemas, questões, leva para dentro de si, elabora melhor isso, aprende com isso e retorna e aplica esse conhecimento. E nessa interação ganham tanto os estudantes e docentes, a comunidade universitária que está participando disso, quanto a sociedade em si. Por isso que a gente diz que não é unidirecional. Ganham tanto a universidade quanto a sociedade, interagindo uma com a outra. E a gente sabe que ao longo do tempo a universidade ela tem aí incorporado diversas funções, como por exemplo a formação de profissionais dentro de diversas áreas. E aqui a gente está falando do pilar do ensino, aquilo que a gente faz dentro da sala de aula. Produzir conhecimentos, técnicas e tecnologias, aquilo que a gente faz dentro do laboratório, que a gente denomina de pesquisa, o pilar da pesquisa. Difundir esses conhecimentos, essas técnicas e tecnologias, além de prestar serviços, e aqui a gente está falando da extensão universitária, do pilar da extensão. E juntos, esses três pilares contribuem para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. E notem, inclusive, que esses três pilares, esses três aspectos do ensino superior, o ensino, a pesquisa e a extensão, eles não podem andar separados um do outro. E aqui a gente tem o princípio da indissociabilidade, que é visto ali no artigo 207 da Constituição Federal de 1988, que as universidades, além de gozarem na forma da lei de autonomia didático-científica, autonomia administrativa e autonomia na gestão financeira e patrimonial, elas obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E por indissociabilidade, a gente entende que, por mais paradigmático que isso possa ser, que indissociabilidade é aquilo que não vai existir sem a presença do outro. Então, a gente precisa dos três pilares para a gente ter um ensino superior funcionando, para a gente ter a materialização, a resolução, né, das problemáticas que a gente tinha dito da sociedade, das questões, dos anseios. Então, a gente precisa desses três pilares
interagindo uns com os outros. O ensino não anda sozinho, aí sem a pesquisa e sem a extensão, e nem a extensão anda sozinha e sem a pesquisa ou o ensino. E aí eu destaquei aqui uma outra questão para a gente tratar, que embora a universidade tenha autonomia na prestação de serviços e nas propostas de ensino, a inclusão da sociedade em suas atividades legitima os papéis da universidade quanto instituição. Então, se em um primeiro momento a extensão universitária ela tinha como principal papel a difusão do conhecimento para a sociedade, atualmente ela se incumbe de atribuições e compromissos maiores, focados principalmente na transformação dessa sociedade. E aí, quanto a princípios da extensão universitária, a gente já acabou que contemplou 2 deles, que é a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e também a transformação social. Mas a gente vai ter que as atividades de extensão, os projetos, as ações de extensão, elas não se dão sem o diálogo com a sociedade. Por isso que a gente vai ter interação dialógica, a interação por meio do diálogo entre a universidade e a sociedade. A gente vai ter como princípio também a interdisciplinaridade, ou seja, várias disciplinas interagindo umas com as outras. A gente vai ter a interprofissionalidade, vários profissionais interagindo uns com os outros, de forma que a gente possa alcançar essa transformação social. E a gente vai ter também o impacto na formação do discente, que é essencial aqui para a extensão universitária. Impacto em termos de formação ética desse discente, impactos em termos de que esse discente possa conhecer as questões que a sociedade atualmente tem vivido e que ele possa, principalmente, olhar através dos muros da universidade. E aí é interessante porque as atividades de extensão, as ações extensionistas, elas, por mais distintas que possam ser, elas vão ter 4 principais passos, que é primeiramente essa coleta, essa escuta ativa dos anseios, das questões, dos problemas. Posteriormente, esse retorno à universidade, e aí a gente vai elaborar melhor tudo isso que foi coletado, e em seguida a gente retorna à sociedade com proposições, com resoluções, e por fim a gente novamente, após aplicar essa atividade, após desenvolver essa ação extensionista, a gente retorna para a universidade e reflete sobre aquilo que a gente aprendeu ali na sociedade, aprendeu ali com aquela ação extensionista. Por que disso? Porque até o Paulo Freire ele vai colocar para a gente: a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, ação criadora e modificadora da realidade. Então, se a gente não tiver essa interação entre teoria, ação e reflexão, inclusive esse passo da reflexão é essencial, quando a gente, depois de executar tudo, retorna para a universidade e pensa no que deu certo, o que não deu certo, por que não deu certo, a interação de tudo isso é essencial para a gente garantir essa transformação social. Senão a gente estaria ali fazendo um puro verbalismo ou um puro ativismo. E aí, as atividades de extensão universitária, elas também vão constituir aportes decisivos para a formação do estudante. Seja, no caso aqui, pela ampliação do universo de referência que esses estudantes ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas que possibilitam, ou seja, o estudante conhecer as questões mesmo que a sociedade tem enfrentado, a ampliar seu universo teórico e referencial. E os resultados das atividades extensionistas permitem, portanto, um enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e metodológicos, ao mesmo tempo em que abrem espaços para reafirmação e materialização de compromissos éticos e solidários da Universidade Pública Brasileira. Permite, inclusive, que a gente aplique aquilo que a gente aprendeu lá dentro da sala de aula, aprendeu dentro do laboratório, às vezes, na sociedade.
E aí a gente tem percebido nos últimos anos, depois principalmente de 2018, um movimento no sentido de que as práticas extensionistas elas integrem os currículos acadêmicos, elas façam parte da matriz curricular que anteriormente não faziam dos cursos de graduação. Num primeiro momento, as atividades de extensão, elas eram sim estimuladas, mas elas eram feitas à parte do currículo, elas não estavam integradas ao currículo em si, a tudo aquilo que a gente precisa cumprir ali no fim para a gente obter o nosso título. Então, agora a extensão universitária, depois dessa resolução número 7, de 18 de dezembro de 2018, ela passa a fazer parte do currículo. 10% da carga horária dos cursos de graduação agora, eles contemplam as práticas extensionistas. Eu não sei como que isso foi feito, aí, como é que isso se deu nas universidades de vocês, mas aqui na UENG, na unidade de Tuiutaba, nós temos 13 cursos aqui de graduação e diferentes modalidades de curso também. Acaba que na somatória dá até um pouco mais do que os 13 cursos, mas a gente teve que, em alguns cursos, a extensão ela foi curricularizada na forma de disciplinas específicas de extensão. Já em outros cursos, a extensão ela foi curricularizada dentro de disciplinas que já existiam. Por exemplo, a parasitologia ela passa a ter ali um pouco da sua carga horária destinada às práticas de extensão. Inclusive, aqui na UENG, a gente tem que dentro da parasitologia, a gente vai ter também as práticas de formação docente, o que a gente denomina aqui de PFD. E dentro das PFDs, juntamente com as PFDs, a gente executa também as atividades de extensão atualmente. E aí já falando da parasitologia, das práticas extensionistas dentro da parasitologia, aqui a gente tem trabalhado principalmente com lideranças estratégicas, até porque essas lideranças elas são muito mais numerosas do que a gente aqui dentro da universidade e contemplam aí a população como um todo. Então a gente tem trabalhado principalmente com professores da educação básica e com agentes comunitários de saúde, os ACS. Esses dois principalmente, mas acaba que em alguns momentos a gente até contemplou agentes de controle às endemias, os ACEs. E por que a gente decidiu trabalhar com os professores e com os ACS e também com os ACEs? Primeiro que os professores vão estar interagindo intimamente com a família dos estudantes e os estudantes em si, então eles são potenciais aí disseminadores dos conhecimentos que a gente construiu junto com eles. E os ACS e os ACEs a mesma coisa, que inclusive eles vão estar integrados à comunidade onde eles vivem, executando as suas diferentes funções e trabalhando também com a educação em saúde juntamente a essa população. Então eles são aí pontos-chave no nosso trabalho, porque eles vão ser grandes difusores aí do conhecimento que a gente está construindo juntamente com eles. E aí tem até um livreto que foi feito, se eu não me engano, com base em um curso de controle das doenças tropicais negligenciadas, dentro das quais aí a gente tem algumas doenças parasitárias. E esse curso ele foi um curso de formação de lideranças estratégicas. E eu peguei essa citação aqui que ela fala assim pra gente. A inclusão e o empoderamento de comunidades com forte presença de doenças tropicais negligenciadas são fundamentais para o avanço no controle de forma participativa, contribui para a responsabilização de pessoas tomadoras de decisão e fortalecimento dos programas de controle, com participação de representações comunitárias. Além disso, amplia os espaços em agendas estratégicas para o desenvolvimento de pesquisas e inovação em saúde. Então, a atuação dessas lideranças estratégicas é fundamental, porque essas lideranças estratégicas serão principalmente aquelas pessoas que tomarão algumas decisões, aquelas pessoas que pensarão em diversos aspectos, principalmente na transformação da sociedade em si.
E aí, novamente, por que a gente pensou nos professores de educação básica como alvo das nossas atividades, das nossas práticas extensionistas? Que esses professores, em um ou outro momento, terão que fazer o uso de alguns conceitos da parasitologia, da imunologia, da microbiologia. Então, aqui vocês estão vendo, eu fiz um recorte da Base Nacional Comum Curricular, e aqui o que vocês estão vendo, nada mais do que as habilidades que o discente precisa desenvolver. Então, o professor precisa trabalhar alguns conceitos com esses alunos para que eles possam desenvolver essas habilidades. Então, para o 7º ano, por exemplo, a gente tem ali que o aluno ele precisa sair do 7º ano sabendo interpretar as condições de saúde da comunidade, da cidade ou do estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, sendo eles taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica e atmosférica, entre outras. Além de saber interpretar ali os resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Então, quando o professor for trabalhar aqui esse ponto, ele precisa fazer uso de alguns conceitos da parasitologia, da microbiologia, da imunologia. Outra habilidade aí que o aluno do 7º ano precisa desenvolver: argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças. Então, tudo corrobora aí para a gente contemplar esses professores, até porque eles terão que trabalhar com os seus estudantes alguns conceitos da parasitologia. No 8º ano, por exemplo, a gente tem ali que uma das habilidades é identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e discutir estratégias e métodos de prevenção. Então aqui, se a gente fosse pensar na parasitologia, o professor precisaria conhecer tricomoníase, para ele poder trabalhar com os alunos e que os alunos desenvolvam aí essa habilidade de identificar os sintomas, os modos de transmissão de uma das mais importantes aí ISTs, que é a tricomoníase. Além disso, no ensino médio, por exemplo, uma habilidade que os alunos precisam desenvolver: investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e demais serviços básicos, como saneamento, energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde e produção de alimentos, entre outros, além de identificar as necessidades locais e regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar ou promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas condições de saúde da população. Então, a gente enfocou principalmente nos professores de ciência, que serão aqueles que trabalharão com aquelas habilidades que eu mencionei para a educação básica anteriormente, e os professores de biologia, que trabalharão com essa habilidade aqui mostrada para vocês. E aí, com base nisso, a gente, num primeiro momento, enfocou na produção de recursos paradidáticos que possam contemplar esses professores. Esses recursos eles foram produzidos pelos alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, juntamente aí com o apoio de técnicos do Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de Uberlândia. Então, foi uma parceria que a gente fez entre a UENG e a UFO, no qual esses discentes produziam esses recursos. Às vezes eles produziam o recurso textual, e aí os técnicos de laboratório lá da UFO preparavam as imagens, fizeram inclusive a diagramação do livretinho que vocês estão vendo aí, que é o Ensino Interativo de Imunologia e Parasitologia na Educação Básica. Esse livreto, inclusive, ele foi publicado, ele conta ali com 11 atividades que são acompanhadas de um guia que sugerem como o professor ele pode utilizar essas atividades na sala de aula, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Então a gente vai ver as atividades e aí a gente vai ver em seguida o guia,
no qual a gente colocou ali para os professores qual que é a habilidade que pode ser trabalhada em determinada atividade. Como é que eu posso trabalhar essa atividade? Como é que eu posso, por exemplo, trabalhar lá uma cruzadinha de uma forma diferenciada com os meus alunos dentro da sala de aula? Então aqui são só alguns exemplos aí para vocês verem. Esse livreto, inclusive, a gente publicou ele no formato de e-book, né? E ele está disponível para acesso, então é só digitar no Google ali o título, Ensino Interativo de Imunologia e Parasitologia na Educação Básica, que ele sai para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, uma atividade, que é um texto, ex-BBBs, Bactérias Brother Brasil, são barrados na festa do Luciano Huck. Uma historinha que o professor contaria ali para os alunos, e aí poderia trabalhar de diferentes formas. Aqui a gente tem uma história em quadrinhos, Vacinalda vai à terapia, e aí a Vacinalda contando ali todas as questões dela para terapeuta. Outro aqui, mas já ligado à parasitologia. Ascarídeo concede entrevista para a revista Vermes. Diz como consegue tanto sucesso na busca por novos seguidores. Aqui a gente está falando de como é que ele consegue novos hospedeiros. Então, também é uma historinha, uma entrevista ali, onde ele vai contando ali, inclusive essa historinha contempla alguns aspectos das formas de transmissão, do ciclo biológico, do Ascaris. Então já dá para a gente, através da história, ir introduzindo alguns conceitos. Aqui só a continuação da história. E aqui eu preciso contextualizar para vocês que em 2022 a gente colocou em prática aqui na UENG o Grupo de Estudos e Extensão em Saúde Única, que busca principalmente a gente aprimorar os nossos conhecimentos em termos de saúde única e aplicá-los na forma de atividades de extensão. A saúde única nada mais é do que um princípio integrativo entre saúde animal, saúde humana e saúde ecossistêmica, e vai enfocar principalmente em entender como que as ações humanas vão influenciar o equilíbrio entre essas diferentes saúdes. E como é que isso tudo impacta, né, o ser humano, os animais, a saúde ecossistêmica como um todo. E esse projeto de extensão, o grupo de estudos, a extensão em saúde única, que a gente denomina carinhosamente de GESO, que é a abreviação, ele é desenvolvido em colaboração também com a UFO, só que nesse caso com a UFO Campus Pontal. Então aqui em Ituiutaba a gente também tem um campus da UFO, além da UENG, então a gente fez essa parceria para ter ali no GESO estudantes também da UFO, além de uma docente da UFO. E aí no grupo a gente tem atuação principalmente de discentes do curso de Biologia, tanto da nossa licenciatura da UENG, quanto da licenciatura e do bacharel da UFO, quanto a gente também já teve participação de alunos da licenciatura de Educação Física, alunos do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Então a gente já teve participação aí de alunos com diferentes cursos de graduação. E aqui a gente está vendo uma palestra que foi ministrada para os estudantes da APAE em Monte Alegre de Minas, que é a cidade da Daniele, que está ao centro aí da imagem, que participava na época do grupo de estudos e extensão em saúde única. Então ela ministrou essa palestra, eles fizeram até um cartaz ali sobre o conceito saúde única, isso em 2022. E aí agora, mais para frente, a gente vai falar dos agentes de saúde, principalmente os ACS, que serão as atividades de 2023 e de 2024, que a gente contemplou principalmente esse público. Então, os ACS, principalmente, eles fortalecem o serviço de atenção primária à saúde, sendo então fundamentais para a implementação do Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque eles acompanham os problemas de saúde mais frequentes da população, eles orientam, eles acolhem essa população, eles acompanham a população também nas suas consultas, eles garantem uma melhor qualidade de vida aos indivíduos por eles acompanhados,
Eles realizam as visitas domiciliares, nas quais eles promovem a educação em saúde. Eles fazem a busca ativa de usuários faltosos nas unidades básicas de saúde e na estratégia saúde da família, no ESF. E aí eles são lideranças estratégicas, principalmente porque eles transitam entre assistência social, educação, que eles executam por meio das atividades que eles fazem durante as visitas domiciliares, e a saúde. Então, por que não construir conhecimento sobre parasitologia juntamente com esses agentes para que eles possam disseminar esses conhecimentos em suas visitas domiciliares? E aí aqui é interessante destacar que dentre as variadas questões da profissão dos ACS, que levantam discussão, e dos ACEs também, destacam-se os desafios formativos que repercutem na qualidade dos serviços prestados, visto que a formação mínima exigida para o cargo de ACS ou de ACE é o nível médio. Além disso, o que é exigido? Aqui no município, pelo menos, são feitos processos seletivos, e aí, após passar no processo seletivo, a pessoa precisa comprovar, né, a formação mínima de nível médio e fazer um curso e obter a aprovação nesse curso. Só que o que a gente percebeu depois da pandemia? Foi depois da pandemia que a gente começou a trabalhar com esse público. Que o curso que eles estavam fazendo não contemplava doenças parasitárias. O curso que eles estavam fazendo era um curso online, mesmo depois da pandemia, e esse curso contemplava em grande parte doenças crônicas e principalmente as arboviroses, e não contemplava doenças parasitárias. Então, sabendo que os ACS, inclusive, eles podem administrar antiparasitários, eles precisam conhecer as doenças parasitárias. Sabendo que eles lidam intimamente com a população, eles precisam conhecer a sintomatologia das principais doenças parasitárias endêmicas aqui na nossa região. Eles precisam conhecer um pouquinho do ciclo desses parasitas para que eles possam trabalhar a prevenção com as pessoas que eles acompanham. Então, era essencial que a gente executasse essa atividade de atualização sobre doenças parasitárias com esses agentes. Além disso, esses agentes, a gente tem uma vantagem com eles, porque eles integram a comunidade. Então, eles falam a mesma língua, a mesma linguagem que a comunidade fala. Eles utilizam as mesmas expressões, por integrarem ali aquela comunidade, eles conhecem assim todas as pessoas dos bairros ali onde eles trabalham. Eles podem atuar também no combate à desinformação e principalmente reduzem a desconfiança no sistema de saúde. Então, eles são essenciais. Então, em 2022, a gente fez uma primeira atualização sobre doenças parasitárias para os agentes de saúde. Nesse primeiro momento, foram 100 participantes, como um todo, só ACS nesse primeiro momento aqui. E é engraçado que quando a gente mandou o formuláriozinho de inscrição para eles, 86% afirmaram que nunca tinham participado de nenhuma atividade com a temática doenças parasitárias. Então, assim, isso chama bastante a nossa atenção, porque é um quantitativo muito grande. E faz sentido porque anteriormente eles participavam apenas do curso online que não contemplava doenças parasitárias. E esse evento de atualização sobre doenças parasitárias, ele teve 3 momentos. Então, no primeiro momento a gente trabalhou alguns conceitos de parasitologia junto com eles, parasitos sanguíneos e teciduais. Depois a gente trabalhou, num outro momento, parasitos intestinais. E por fim a gente trabalhou com eles a saúde única. Então, naquele momento ali que a gente mandou o formulário de inscrição, a gente aproveitou, inclusive, para colocar algumas perguntinhas para a gente averiguar o que é que eles sabiam ali, o que é que a gente tinha de conhecimentos prévios. E depois, no último momento, a gente reaplicou o mesmo questionário para ver como é que foi a apropriação de informações por parte deles e a construção de conhecimento. Então, no questionário a gente perguntava, por exemplo, aqui na tabela, o que são parasitoses, e aí a gente tinha as opções: doenças causadas por parasitos, outras respostas, que aqui eles podiam colocar, por exemplo, doenças de outras etiologias,
e a opção não sabe ou não respondeu. Então, a gente vê aqui que das porcentagens pré-intervenção, a gente tinha 49% que colocaram que parasitose são doenças causadas por parasitos, e na pós-intervenção, no último momento, a gente percebeu que isso foi para 98,5%, representando aí a apropriação e a construção de conhecimento por parte dos ACS. Depois a gente colocou para eles uma questão perguntando quais doenças parasitárias eles conheciam e como elas eram transmitidas. E aí a gente analisou esses questionários e categorizou as respostas em: citou uma doença, mas não conhecia a forma de transmissão; citou duas ou mais doenças, mas não conhecia a forma de transmissão; citou uma doença e a forma de transmissão; citou duas doenças ou mais doenças e suas formas de transmissão; colocou outra resposta, ou uma doença de outro tipo de etiologia, viral, bacteriana ou fúngica, e a opção ali que a gente tinha quando a pessoa não sabia ou não respondeu a essa pergunta. E aí a gente nota, eu coloquei aqui em destaque em vermelho para vocês, que o quantitativo de pessoas que citou duas ou mais doenças e suas formas de transmissão foi de 18% para 42,4%. A mesma coisa a gente notou aqui em cima, de pessoas que citaram duas ou mais doenças, mas não conheciam a forma de transmissão, que era de 21% e foi para 31,8%. E aí a gente aproveitou essa mesma questão aí que a gente perguntou das doenças para eles, quais doenças eles conheciam, a gente verificou qual que era a etiologia dessas doenças. Então a gente categorizou nos seguintes critérios: citou uma doença causada por protozoário, citou mais de uma doença causada por protozoário, citou uma doença causada por euminto, citou mais de uma doença causada por eumintos, citou uma doença causada por ectoparasitos, ou citou mais de uma doença causada por ectoparasitos, citou duas doenças causadas por mais de um grupo de parasitos, outras respostas e o não sabe ou não respondeu. Então aqui, no citou duas doenças causadas por mais de um grupo de parasitos, a gente viu que foi de 13% para 51,5%. Então, assim, a gente ficou bastante satisfeito com esses resultados. E aí, por fim, aqui nessa tabela, a gente também perguntou para eles se eles sabiam qual a prevenção para essas doenças que eles citaram. E a gente categorizou as respostas em: citou uma medida profilática, citou duas ou mais medidas profiláticas. Outras respostas colocou algo que não tinha relação com o que a gente tinha pedido, e aqueles que não sabiam ou não responderam. E aí os que citaram duas ou mais medidas profiláticas foram de 38 para 74,2, que mostra aqui uma apropriação de conhecimento, de informações e construção de conhecimento muito boa por parte dos ACS. A gente também, no momento ali das atividades, em cada um dos momentos, no finalzinho das atividades, a gente passava outro questionário para eles, para avaliar a organização do evento como um todo. E aí a gente perguntava para eles, por exemplo, quantos assuntos, quanto ao material, a organização em si, os palestrantes, a qualidade no geral, o tempo. E aí o que a gente percebeu, assim, que eles ficaram mais, tenderam a colocar respostas ali pro regular e pro ruim, foi o quanto ao tempo das atividades. Até porque foi só teoria, então assim, acabou que foi meio monótono a coisa. E aí em 2023 nós conseguimos realizar a atividade prática que nós não conseguimos realizar em 2022, por questões estruturais mesmo da universidade. A gente estava passando por uma reforma, então a gente não conseguia utilizar os laboratórios, não tinha acesso aos microscópios, não tinha acesso ao laminário, então a gente conseguiu realizar só que em 2023. E aí, se vocês notarem aqui, em 2023 a gente trabalhou com 132 ACS de Ituiutaba, só que a gente também realizou a mesma atividade em Gurinhatã, que é um município vizinho aqui a Ituiutaba. E nós contamos com 18 pessoas, tanto o ACEs quanto o ACS, em Gurinhatã.
E em Gurinhatã, em específico, nós tivemos a parte teórica, depois a parte prática, onde eles visualizavam ali no microscópio, está mostrado aqui nessas duas imagens, duas fotografias superiores, que é a sala de reuniões deles. Então a gente levou tudo, microscópio, estereomicroscópio, banner, os folders que eles receberam também, para depois poderem utilizar com a população. E a gente fazia a exposição teórica, depois a gente ia para a parte prática. Então eles tinham acesso ali aos microscópios, podiam mexer no microscópio, podiam ver lá o verme adulto, os ovos, podiam ver os tretomíneos, podiam ver os outros vetores também que a gente levou ali de doenças. Então foi bastante interessante. Em Ituiutaba a gente fez só uma revisão daquilo que a gente tinha trabalhado em 2022. Em seguida a gente foi para o laboratório para que eles pudessem fazer a prática. E aqui vocês veem os dados populacionais na tabelinha desse pessoal. Inclusive em 2022 a gente não coletou dados populacionais, mas em 2023 a gente percebeu que em Ituiutaba grande parte deles tinha um ensino superior completo. Então 37,1 tinham um ensino superior completo em comparação com Gurinhatã, que tinha só 16,7. Outra coisa interessante também, que a gente perguntou para eles em questionário, qual que foi a última vez que eles realizaram o exame parasitológico de fezes. E aí, muitos deles colocaram mais de um ano ou que não se lembravam. Então, isso aqui vai de 30% até 50%. E é interessante que é assim, é uma coisa que a gente sempre observa, que o exame parasitológico de fezes, ele é mais comum de ser realizado por crianças do que por adultos, apesar de que, assim, todos nós podemos realizar o exame parasitológico e devemos, né, realizar o exame parasitológico de fezes com certa periodicidade. E aí, a gente perguntou para eles também a última vez que eles tinham tomado antiparasitário, ou seja, o lombrigueiro, vermífugo. E eles colocaram aqui que tinham tomado há mais de um ano, ou não se lembravam. Então vai lá dos 30 até os 40% colocaram isso. E a gente sempre trabalhava com eles, isso aqui a gente perguntou antes do evento, a gente trabalhou com eles também a questão do uso indiscriminado de antiparasitários. E aí, depois das atividades práticas com eles, eles receberam 2 potinhos coletores de fezes, que a gente ofertou o exame parasitológico de fezes para eles. Esses potinhos vinham com formol, o kitzinho vinha com 2 pazinhas, 2 potinhos e um manualzinho com os procedimentos para coleta. E a gente, depois disso, combinou um dia com eles, recuperou esse material, levou esse material para o laboratório. Nós executamos as técnicas de sedimentação espontânea e a técnica de formol éter, e nós conseguimos visualizar alguns protozoários. Não visualizamos eumintos ali. Nós recebemos, as amostras estão em duplicata aqui, então nós recebemos 42 amostras, foram 42 analisadas. E aí vocês estão vendo aqui na tabela que nós observamos Blastocystis hominis, Entamoeba coli e Endolimax nana. Então, a maior porcentagem de positividade foi para Endolimax, de 33,33%, e a positividade total para esses protozoários foi de 38,9%. E aí, interessante destacar, principalmente aqui para o Endolimax, que foi o mais encontrado, que não é patogênico, mas que indica que esse pessoal estava bebendo uma água que não era uma água de boa qualidade, né? Então, chama a atenção para isso. Em 2024, nós realizamos a mesma atividade, a teoria seguida da prática, com visualização de estruturas e parasitos, as estruturas parasitárias e os parasitos, né, propriamente ditos. Só que nós realizamos isso em Capinópolis, que é um outro município vizinho aqui de Ituiutaba. E aí, no formulário de inscrição, nós ainda estamos analisando as respostas. Eu vou adiantar um pouco aqui dos resultados que a gente teve, mas dos 55 participantes, 36,4% afirmaram nunca terem participado de nenhuma atividade com a temática doenças parasitárias.
E aí eu fiz um compilado ali das respostas iniciais do pré-questionário. A gente ainda precisa avaliar os pós-questionários, mas a gente já percebe algumas coisas aqui interessantes. Nesse aqui em específico, a gente fez perguntas fechadas, então um pouco mais fácil de analisar, e a gente colocou para eles. A parasitose são doenças causadas por bactérias ou vírus, doenças causadas por fungos, doenças causadas por protozoários ou vermes. E aí 70% colocou doenças causadas por protozoários e vermes. Só que chama atenção aqui os 27,3% que colocaram a opção que todas as alternativas acima, incluindo fungos, bactérias e vírus. Então a gente precisa, com base nos dados do pós-questionário, avaliar se realmente houve um ganho ali em termos de informação e construção de conhecimento. Outros aspectos interessantes aqui, por exemplo, a gente perguntou: o principal método de prevenção das parasitoses intestinais é... Aí chama atenção, obviamente, a questão de lavar os alimentos em solução de água com vinagre. 9,1% marcaram essa opção. Os outros ali colocaram tomar vermífugo ao menos uma vez ao ano, mesmo sem a realização de exame de fezes, 16,4%. E grande maioria colocou, que era o que a gente já esperava, lavar os alimentos em solução de água com água sanitária. Outras coisas interessantes, a sintomatologia. A gente colocou essa questão aqui especificamente para avaliar se eles sabiam distinguir a sintomatologia das parasitoses intestinais de outras doenças. Então, alguns colocaram aqui, marcaram a opção 54,5% de dor abdominal, vômitos e desidratação. Apesar de que a gente tinha uma opção que seria a mais adequada, que era diarreia, anemia e perda de peso. A gente tinha outras opções aí que estavam relacionadas, inclusive, com arboviroses. Então, assim, a gente percebe que houve uma certa confusão ao marcar essas opções. E, por fim, ali, qual orientação podemos dar caso seja encontrado ou avistado um barbeiro? Satisfatoriamente, 78,2% colocaram que precisa se fazer a captura do barbeiro com um pote, com todo o cuidado. Isso, inclusive, a gente trabalhou com eles, até porque nessa capacitação de Capinópolis, ao contrário das demais, grande parte deles eram ACEs e não ACS. E aí essa parte de vetores sempre assim é uma coisa que eles pautam bastante, até porque faz parte da rotina deles. Então 78,2% colocou que a gente precisa capturar com um pote e entrar em contato com o centro de zoonoses para entregar o triatomínio. E outros 21,8% colocou que a orientação seria realizar uma boa limpeza e organização do domicílio, apenas. Então, fica aí para a gente pensar, né? Então, o que a gente tira de todos esses eventos de atualização? Primeiro, que o nível de formação dos agentes é bem diverso, tanto o ACEs quanto o ACS. O curso formativo, por vezes, não contempla as doenças de etiologia parasitária. Muitas vezes ele vai ficar focado só em herboviroses, até porque, em comparação às parasitoses, além de negligenciadas, elas perdem total prioridade orçamentária, apelo político e midiático por solução. Então, é de se esperar que elas não tenham sido trabalhadas, né, nesse curso. Deveriam, e muito, terem sido trabalhadas. Os agentes, eles conhecem medidas básicas de profilaxia das doenças parasitárias, e é interessante porque as medidas, elas são as mesmas para muitas doenças parasitárias. Então, quando o parasita ele tem a mesma forma de transmissão, a gente pode prevenir da mesma forma. Então, assim, como são medidas que são as mesmas para várias doenças, se eles conhecerem o básico do básico ali, já está ótimo para a gente. Só que o que acontece? Muitas vezes eles desconhecem detalhes da biologia de certos agentes parasitários. E principalmente em alguns casos a gente percebeu que eles desconheciam a sintomatologia de determinadas doenças parasitárias, principalmente. Então, por isso que a gente trabalhou sintomatologia, trabalhou biologia, trabalhou ciclo, até porque é através do ciclo que a gente vai conhecer a melhor medida ali profilática possível para aquele parasita. Nós percebemos também nas
nos eventos que muitos apresentavam uma visão naturalista de meio ambiente. Então, o meio ambiente está lá e eu estou aqui, eu não tenho nada a ver com o meio ambiente. E também uma visão muito fatalista dos problemas socioambientais. Então, por exemplo, alguém com problema de saneamento ambiental em um determinado bairro. Aquele problema está lá, eu não vou lidar com esse problema. E a gente sempre trabalhava esse fato deles serem lideranças estratégicas, que devem tomar as rédeas, tomar decisões, inclusive em termos de políticas de saúde, alertando os supervisores, para os supervisores alertarem seus outros supervisores, e aí a gente poder melhorar algumas políticas de saneamento ambiental e de saúde. Nós percebemos também uma concepção biomédica de saúde. Nessa concepção, associa-se as parasitoses somente à presença do parasita, o meio ambiente não tem nada a ver com a transmissão dessa parasitose, e por isso que a gente introduziu o conceito de saúde única em todas as nossas atividades, para eles conseguirem ver essa interconexão entre a saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, porque a gente percebendo essas interações e como a ação humana impacta em tudo isso, a gente consegue prever, por exemplo, o surgimento de algumas doenças, consegue, por exemplo, controlar determinadas doenças, por exemplo, epidemias de algumas parasitoses. E aí, esse aqui é uma das produções que a gente teve, né, nesse ano, que é a atuação do Grupo de Estudos de Extensão em Saúde Única no Pontal do Triângulo Mineiro, onde a gente conta aí um apanhado de tudo isso que a gente tem feito em termos de lideranças estratégicas, tanto em Ituiutaba, quanto em Gurinhatã, Monte Alegre e Capinópolis. Se eu não me engano, Capinópolis não entrou aqui. Entrou só Gurinhatã, Ituiutaba e Monte Alegre. Capinópolis a gente fez depois desse trabalho ter sido publicado. E aí, sobre a formação dos discentes, nada melhor do que eu trazê-los, né, para eles falarem um pouquinho como é que a participação no grupo, a participação nos projetos impactou aí a formação deles, a vida deles. Então, a gente coletou alguns relatos nesse trabalho que eu acabei de mostrar, e eles colocam para a gente: eu sempre gostei da área de saúde e o grupo me ajudou bastante em aspectos teóricos e práticos. Primeiro, eu consegui sedimentar ainda mais a teoria aprendida anteriormente no curso de biologia. Por exemplo, as palestras que ministramos, inclusive foram eles que ministraram todas as palestras, quando eu estava me preparando para apresentá-las, eu tive que revisar tudo. Então, ele teve que retomar todos os conceitos de parasitologia para ele ministrar a palestra lá sobre parasitos sanguíneos e teciduais ou parasitos intestinais. E que ele coloca mais aqui pra gente. Além de desenvolver uma maneira de comunicar essas informações para pessoas de fora do mundo acadêmico. Na parte prática, a realização dos exames parasitológicos de fezes tem me ajudado bastante no estágio que estou realizando. Inclusive, fui selecionado por já ter essa prática. Eu acho que o que eu aprendi de mais significativo e que não tinha sido tido contato até então foi sobre transposição didática. Às vezes ficamos muito presos aos termos do mundo acadêmico. Antes de entrar no grupo, eu não tinha tido a experiência de ir para a comunidade, falar com as pessoas, levar conceitos de forma que elas entendessem. Então, esse foi um dos relatos. O outro relato aqui que a gente tem: para mim, a atuação junto ao grupo trouxe grande conhecimento e me abriu um leque de conteúdos que eu ainda não havia estudado. Para as palestras, tive que pesquisar diversos artigos e ler bastante. O grupo também me despertou um interesse em dar continuidade na minha formação, principalmente na área da parasitologia. Pesquisar e colocar a mão na massa me trouxe um conhecimento gigantesco. Me fez desenvolver um olhar crítico na hora de elaborar conteúdos, pesquisar e principalmente repassar informações para o público. Essa experiência eu irei levar para a vida inteira. E por último, a minha participação no grupo me proporcionou conhecimento, me preparando para levar informações à população. Pretendo usar todo o conhecimento adquirido, principalmente a forma de partilhar informações com a comunidade.
Então esses foram 3 alunos aí que ministraram palestras nas nossas capacitações, nos nossos eventos de atualização. Então eles tiveram uma atuação bem ativa. Então, gente, no mais era tudo isso para tratar hoje. Espero que vocês tenham aí gostado da apresentação. Agradeço aí quem assistiu até o fim. Deixo aqui o meu e-mail, tanto institucional quanto pessoal, caso queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida. É marco.oliveira@ueng.br e marcomiguel03@gmail.com. Deixo aqui também o @ do Instagram, do Grupo de Estudos e Extensão em Saúde Única, o GES-UENG. Então, GES tudo junto, o GES-UENG tudo junto. E o meu @ pessoal, caso queiram seguir, interagir. Tenho postado algumas coisinhas lá sobre parasitologia. E era isso. Muito obrigado.